Bom, Daniela, boa noite. Primeiro, quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui conosco para poder participar do primeiro Regularizando. É um evento que tem um perfil aqui que a gente é mais uma conversa entre colegas, entre amigos, para falar sobre práticas e conteúdos da regularização fundiária. E aí a gente fez um convite para você que tem uma experiência, eu já te conheço há algum tempo, pelas exposições lá na Unicamp, e é uma honra tê-la aqui conosco, para poder apresentar um trabalho para nós. Primeiro, eu quero falar a todos também, pedir desculpas, porque o Dr. Robson vai participar hoje, mas de forma gravada, porque ele teve ontem, de última hora, o governador chamou para poder fazer a entrega de títulos hoje. Então, é um bom motivo, mas a gravação dele vai ficar posterior à apresentação da Daniela. Daniela é arquiteta, urbanista, trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Campinas, São Paulo. Não errei agora, né, Daniela? Agora está certo. E ela tem uma vasta experiência e vai trocar algumas informações com a gente. Daniela, o tempo é seu, fique à vontade, sinta-se em casa, faz de conta que nós temos um café aqui para a gente tomar e conversar. Muito obrigado. Boa noite, Helder, a quem está nos assistindo. Gostaria de agradecer o convite e também me sinto, né, honrada de poder estar compartilhando um pouco da minha experiência como nessa área de governança de terras, mais especificamente de cadastro. Vou abordar um pouco o contexto de Campinas, que é onde eu trabalho, mas eu tenho muita experiência também com na rede de cadastro, né, ibero-americana, da Fundação CEDET, da Espanha, né, que eu tive a oportunidade de entrar em contato com várias experiências de cadastro, a questão de regularização fundiária, e também no grupo de governança de terras da Unicamp, que eu sou pesquisadora há algum tempo lá, e que virou agora o Instituto. Bem, vai ser mais um bate-papo, como o Helder comentou, e eu organizei dessa maneira, né? Primeiro eu vou dar um pouco do contexto da situação da regularização fundiária de Campinas, que o município tem alguma experiência de alguns anos, tem uma estrutura para isso. Em seguida, vou abordar como se organiza a base de dados, tomando também como experiência nosso trabalho em Campinas, dados de cadastro, aí o físico territorial, o fiscal, o jurídico, e finalizo colocando um pouco do Sinter, falando um pouco do Sinter, que é o projeto da Receita Federal, do Sistema de Informação Nacional de Gestão Territorial, no qual Campinas, o município de Campinas é piloto, né, que recentemente saiu uma instrução normativa da Receita, criando o código, o cadastro imobiliário nacional, gerando um código único para o país, e nós temos ajudado, colaborado a Receita Federal na especificação dessa solução para o cadastro urbano. Bem, a região metropolitana de Campinas, ela tem um contexto né, de uma situação irregular dos imóveis alta. E esse percentual, esses dados que eu estou mostrando, eles foram, nós percebemos, nós adquirimos através de uma pesquisa, foi uma encomenda do BID, para o grupo de governança de terras e para utilizar uma metodologia na região metropolitana, no qual nós identificamos que 67% dos imóveis estão em situação irregular, por falta de escritura. Lógico que foram amostras,
né, não foi na totalidade, né, de todos os municípios da região metropolitana, mas nós escolhemos regiões bem significativas, tá? E esse estudo foi em 2017. O município de Campinas, ele tem 1.200.000 habitantes, uma área de 800 quilômetros quadrados, e ele tem uma área rural, isso é de quase 50% do seu território, que é uma condição, né? A gente imagina Campinas, uma cidade muito urbanizada, com uma pressão para urbanizar, mas ela tem essa particularidade de uma extensa área rural, que também tem os seus problemas de informalidade, dos sítios de recreio, dos loteamentos ocupados abaixo do módulo mínimo rural. Na área urbana, cerca de 100.000 imóveis são irregulares, tá? Que aí aborda 270 bairros, e o município de Campinas tem uma estrutura para cuidar dessa irregularidade, que ao longo dos anos, né, as novas normativas vêm se adaptando e conformando todo esse procedimento para equacionar essa questão aí da informalidade e da irregularidade do município. Então, nós temos a Secretaria de Habitação e a Companhia de Habitação, que tratam da regularização fundiária e urbanística dos núcleos habitacionais, dos loteamentos regulares ou clandestinos. Só a título de exemplo, desde 2013 são os títulos entregues, né, promovidos, né, pela SEAB e pela COAB, e vejam que já tem algum tempo. Recentemente, por conta da nova lei de regularização fundiária, a COAB tem realizado procedimentos, né? Esse é um exemplo de uma contratação para levantamento da situação, né, de ambiental, fundiária, né, do acervo aí, dá para 26 núcleos urbanos informais. Hoje, também, esse é um exemplo que foi publicado hoje no Diário Oficial do município, tá, tornando público, tá, a regularização, publicitando a regularização, o processo de regularização fundiária de um núcleo habitacional. Pode falar, Helder. Esses núcleos, quando você fala COAB, eles são 100% do município, ou é alguma coisa que vem do Estado, é 100% do município, a COAB, porque aqui a gente fala COAB, só para situar, a COAB aqui é do Estado, né? Então, quando vai fazer a regularização que a gente está fazendo, nós vamos ver na apresentação do Dr. Robson, ela é do Estado. Então, isso aqui é exclusivamente do município, é isso? Do município. Eu vou comentar um pouco mais a questão dos dados. Eu já estou passando para a segunda fase, né, a segunda parte da conversa, que todo o processo de identificação, os municípios em geral não têm na sua base de dados, lógico, a informalidade, né, não tem esse domínio. E Campinas está num processo de, primeiro, né, dentro do projeto de gestão do cadastro, que ao longo desde 2008, 2009, que foi iniciado a digitalização, toda a parte de inserção numa base de dados, o georreferenciamento, né, sair da lógica do papel para a lógica digital. Se tem esse cuidado de também mapear essa informalidade e irregularidade. Na prefeitura, a gente tem duas secretarias que são responsáveis pelo processo formal,
né? A SEAB e a COAB vão tratar do caminho que não foi do bem, digamos, né? Então, o cadastro físico-territorial e o fiscal, você tem, né, todo o processo de licenciamento da construção, depois a emissão do IPTU, a notificação do cartório, né, de cada etapa, né, o parcelamento do solo, né, transformar o pedaço de gleba em pedaço de cidade, com os lotes, em seguida você colocar uma construção, né, e depois ter uma atividade econômica, né, um alvará de uso. Então, esse processo formal, né, são essas secretarias responsáveis. Como eu comentei, nós estamos num processo já de alguns anos de utilização, né, de transformação para um sistema integrado, uma base de dados integrada, e nós iniciamos, né, saímos do papel com 600 mil fichinhas de propriedade, habits, as plantas quadras, né, enfim, papel que muitas Quantas vezes... fichas? Quantas fichas? 600 mil. Meu Deus. Foram digitalizadas e digitadas, uma a uma. E muitas não tinham padrão, né? Então, ao longo dos anos mudava-se né, o modelo, o padrão, manuscrito, então difícil de identificar a verdadeira informação, né? Então, a atualização do cadastro, por exemplo, das plantas era feita no papel, né? Rabiscava. Então, a qualidade do dado não era muito apurada. Então, as fichinhas eram essas, né? Fichinha de propriedade. Então, quando você aprova o loteamento, você lançava essa fichinha de propriedade para cada lote, área de praças, né? Os imóveis que são gerados também, né? Do parcelamento pela 6766, os imóveis públicos, né? As áreas públicas. E, em seguida, essa fichinha de habite-se quando se tinha alguma construção. Aqui também dá para notar como eram os desenhos, né? O branquinho, aqui eu estou no cursor, tem um branquinho, né? Passava-se o branquinho para atualizar a planta, era bem assim. O F5, então, né? É um F5. É um F5. Daniel, uma dúvida. Na tela anterior, quando você colocou lá, tem demolido, tem um carinho que fala demolido. Sim. Mas vocês tinham um controle aqui, porque a demolição ela tem que ser feita, a verbação tem que fazer junto ao registro de imóveis. Isso já era meio que concomitante ou dava ali essa informação de demolido só para uma visita técnica? Essa inter-relação com o cartório não é muito... hoje nós estamos mais próximos, né, para alguns processos, não todos, né? Então, para a constituição do condomínio. Agora, a demolição nem sempre era verbada, tá, no cartório, né? Quando você aprova um loteamento, sim, né? Ele já vai, né? Cria-se a matrícula de cada lote, mas depois, ao longo né, dos outros processos de transformação, né, desse urbano, nem sempre era exigido do cartório, né? A verbação, a prefeitura não tinha esse retorno. Bem, nós iniciamos o projeto de gestão do cadastro, de digitalização. Para vocês terem uma ideia, quando nós abrimos a licitação das fichinhas, né, para digitalizar, não se sabia o número exato, tá, de imóveis, de fichinhas, né, relacionadas a cada código cartográfico. Cada imóvel nosso tem um código cartográfico. E nós tínhamos duas bases de dados, uma em papel, do físico territorial, e do fiscal, que gerava o IPTU, que já trabalhava com o sistema. Então, nós tivemos, foi todo esse cuidado de identificar lote a lote, que ainda se estende hoje, né,
a questão de qual que é o dado verdadeiro, tá? O que foi anotado no papel. Então, tem uma higienização da base de dados que ainda persiste nos dias de hoje, tá? Do legado, desse tratamento do legado. E o projeto, ele teve sempre em mente o quê? Para que a gente quer esse cadastro, né? Para o cidadão, para as políticas públicas, para a regularização fundiária, para a central de monitoramento da cidade, meio ambiente, para o transporte, saúde, educação, enfim, para ser um instrumento de políticas públicas, né, ser um meio para poder formatar as políticas públicas do município. E ter informação disponível ao cidadão. Um outro cuidado que nós tivemos é de buscar o que no mundo, o que se estava discutindo, se apoiar em normas, em ISO. Então, vou chamar a atenção, né, da ISO 19152, que é um modelo conceitual que hoje é utilizado em vários projetos aí de governança de terras, de cadastro, de administração de terras no mundo. E para você estruturar uma base de dados de cadastro, ela é um ponto de partida assim, interessante para se seguir, né, para se apoiar. Daniela, só um minutinho aqui. Eu quero Sim. Só contextualizar que a Daniela ela tem uma experiência internacional, tem um vasto conhecimento, né, Daniela, que é ruim a gente falar da gente, mas eu vou falar para você, para poder enfatizar isso. Então, você já tem experiências em alguns lugares na questão de cadastro, né? Sim, então, sim. tem Campinas, que é um referencial. Então, isso aí é bom deixar claro, porque quando está aqui em inglês ou espanhol, alguma coisa, a Daniela participa desses eventos aí. Foi por conta né, por conta do meu trabalho junto à rede de cadastro ibero-americano. E também eu tenho representado a Prefeitura de Campinas no Comitê Ibero-Americano de Cadastro há muitos anos também, né? E aí a gente acaba conhecendo, tendo a possibilidade de conhecer os projetos aí que estão em curso no mundo. O outro, né, uma visão de futuro de cadastro que a gente deve ter em mente, e agora sim, a tecnologia ela vem com tudo, né? As inovações são muito rápidas. Então, quando a gente vai estruturar essa base de dados, a gente já precisa pensar nessa representação que a gente já usa, né? Ela em 3 dimensões, no dia a dia, no celular, nos mapas, no Google. Então, por que não internalizar isso no cadastro? Né? A representação 3D, e já muitos locais, muitos governos já utilizam, né? Então, você tem o X, Y e o Z, que é a terceira dimensão, e o cadastro 4D, que é ao longo do tempo. Então, você vai acompanhando a evolução, então é o lote, é a construção, no lote, a modificação da construção, a ampliação. Aqui eu coloco a figura abaixo, eu coloco o exemplo de Medellín, que o cadastro de Medellín inovou há uns anos atrás, 10 anos atrás, ao mapear toda a cidade, a ter na base de dados os informais. Uma curiosidade aqui, em Medellín, a questão do cadastro foi eu posso estar enganado, me corrija, mas Sim. foi um dos, vamos dizer, dos instrumentos, mecanismos do combate ao tráfico, vamos dizer assim, porque eles fizeram uma reestruturação da cidade, não foi Sim, dessa forma? Então, tem um retrospecto nesse sentido.
o cadastro, ele é um inventário do território, e ele possibilitou conhecer e estabelecer o que é, né, para as outras camadas das políticas públicas. O Medellín estruturou políticas públicas muito integradas, né, dos vários temas da cidade, das várias áreas, tendo como base esse conhecimento, esse inventário do território como um todo, né, a parte legal, a parte ilegal, irregular. Então, você associava, né, vou voltar aqui na Land Administration Domain, né, a unidade territorial, seja o que for, seja um pedaço de território, né, ocupado, né, ele tinha lá associado a pessoa a esse território e na condição, né, a função de, né, seja só um ocupante. Então, o Medellín ele estruturou esse cadastro, iniciou essa base, né? Num sistema de informação geográfica, é a camada base, para você poder estabelecer os outros temas, meio ambiente, iluminação pública, transportes, né? Primeiro você tem que estar com essas relações, essa estrutura bem equacionada e atualizada também, porque mesmo que você vai fazer um levantamento, que a gente discutia muito, né? A gente tratou do legado, né? Como eu comentei, a gente tinha a cidade oficial, né? Que é essa cidade oficial que ia para o registro, que foi para o registro, né, de cartório. Mas também a gente tem a cidade real. Então, a base de dados, ela vai ter a cidade real, o legado, a oficial, a do registro, que muitas vezes elas não são coincidentes. E a fiscal também. Temos aqui, né, Daniela, você conhece já em Campo Novo Parecis, até era para participar hoje, mas, enfim, por questões familiares, o secretário de Campo Novo Parecis, no município, ele tem uma questão do cadastro que melhorou lá e a arrecadação, a questão fiscal é absurda. O município que consegue fazer isso, que tem essa visão gestor, é absurdo os ganhos, né? Então, essa política pública, saúde e educação, eu estava lembrando que até para poder furar fazer um sistema de telefonia, se for furar alguma coisa, tem que ter um cadastro que tem que estar em algum lugar, né? Então, são várias leis, vários processos, né? As pessoas falam cadastro, acham que cadastro é só colocar o seu nome lá e pronto, não é bem assim, né? Essa é a verdade. É que no português, nós utilizamos o cadastro para cadastro de pessoas, né? Diferente do inglês, do espanhol, o cadastro, ele é um inventário de bens imóveis, é a palavra. Então, quando a gente fala do cadastro no português, a gente procura associar o imobiliário, né? Porque ele, para a gente associa cadastro de pessoas a vários outros cadastros, e não só o inventário dos bens imóveis. Bem, no projeto de Campinas, nós fizemos uma cobertura aerofotogramétrica, em 2014, fizemos a licitação. Foi gerada uma ortofoto com 10 centímetros de GSD, de precisão, para as áreas urbanas. Foi feita a restituição, né? Então, aí a situação real da cidade. Laser era transportado, fotos de fachada, vou mostrar as suas fotinhos. E eu havia comentado inicialmente que recentemente, a SEAB contratou uma cobertura também para algumas áreas da cidade, com a precisão de 5, com o GSD de 5 centímetros. O perfilamento a laser, né, foi feito em 2014, as fotos de fachada, e foi estruturada a base de dados, então, com as diversas camadas, sempre com esse olhar para o cidadão, para mostrar, para desenvolver serviços
de acesso, né, de informações, que o cidadão possa acessar os dados. Então, são os marcos geodésicos para os profissionais de topografia. Esse trabalho de adensamento dos marcos foi muito importante para o georreferenciamento, melhorou muito a qualidade do georreferenciamento, do levantamento dos planaltimétricos apresentados, né, para o município. Nós temos alguns serviços, né, de restrições aeroportuárias, consultas de zoneamento, até dos núcleos informais também. Eu vou mostrar aqui a aplicação. E algo que é bem importante hoje, e é para quando você estrutura o dado, a base de dados, né, e para você ter essa base confiável, que ela possa ser interoperável, reutilizar esses dados, né, a gente tem que estruturar os metadados, tem que procurar. Então, o metadado, o que é, né? Eu pego o dado e identifico o ano, quando ele foi feito, de que ano ele foi inserido na base, se ele está completo, se tem falha, e ele tem que seguir padrões para poder você utilizar, para ser reutilizado em outros sistemas, em formatos interoperáveis. Só um minuto, desculpa. Esse banco Sim. de dados, ele fica armazenado na prefeitura? Vocês têm uma empresa que armazena isso? Como que a Prefeitura de Campinas tem uma empresa, aliás, que é uma autarquia, a Informática dos Municípios Associados, a IMA, que armazena. Ela tem os servidores estão na IMA, na base de dados, Oracle, Geoespacial, tá? E também a IMA, ela dá o suporte técnico para a prefeitura, e também ela provê a infra, né, a conexão, né, a fibra. Então, as escolas, né, são conectadas, tem todo o cabeamento, e também a segurança dos dados, né, elas são replicados, então essa base seguem, né, toda a questão de segurança, né, de backup diário, backup semanal, e depois armazenamento e mídia. Aqui só a título para ilustrar como está essa infraestrutura de base de dados, de aplicações. Então, nós utilizamos o QuantumGIS, o AutoCAD Map, os serviços disponibilizados, né, em WMS, a planta genérica de valores também é um serviço que, né, são dados que um cidadão pode se consultar. Muitos temas da área do meio ambiente também. Aqui é uma carinha do acesso de um dos serviços. Tá? Você pode, por exemplo, se eu digitar núcleo, aparece a relação dos núcleos, eu posso localizá-los, eu como cidadã. É um serviço disponibilizado pela Prefeitura de Campinas. Aí, se eu colocar aqui, quando faz a busca lá por nome, automaticamente vem a imagem daquele local? Sim. É um Google, vamos dizer assim. Quando você clica ali, vai diretamente para o local. Legal. Sim. Você pode consultar por código cartográfico, lógico que aqui os núcleos residenciais não formalizados, não regularizados, eles não têm o identificador formal, né, o código cartográfico ainda, então a busca é por nome, por enquanto, né, até que se regularize.
E aqui é um pouquinho da carinha interna da base de dados, e não o serviço disponibilizado ao cidadão. Você tem a restituição que foi feita, né, dos lotes, onde eu estou com o cursor, não sei se dá para visualizar, são as informações digitadas daquela fichinha de papel. Estão aqui nessa parte aqui central. Uma coisa é digitalizar o documento e digitar a informação. Ainda tem esses dois, né? Você pega, sim. digitalizar seria fácil, né? Somente. Essas fichinhas, elas podem ser consultadas, as imagens. Cada fichinha foi colocado um código de barras. Tá? Então, elas estão armazenadas também num padrão. Então, que é facilmente também... elas são localizáveis, tá? Fisicamente, né? Caso tenha alguma dúvida na imagem, mas as imagens são de alta precisão das fichas. E tudo foi um processo, né, de desvinculação, né, do procedimento de anotação em ficha para começar a anotar no sistema. Quanto tempo, Daniela, demorou essas 600 mil fichas para digitalizar e digitar? 2 anos, mas a higienização dos dados ainda prossegue. Talvez seja mais complexo, né? Sim, porque você tinha, não é uma ficha para cada código cartográfico, cada código de imóvel, eram alguns códigos tinham várias fichas associadas. Então, e com informações distintas, e muitas vezes, até hoje, precisa bater, confirmar qual é a verdadeira. Então, aqui é a carinha do município, né, o território dele como um todo. O que está em verdinho são os núcleos urbanos, né, eles estão na nossa base interna, tem o do REURB social e o REURB específico. O cadastro físico, então aqui você visualiza o cadastro físico, nós temos as informações do fiscal e da matrícula quando houver. Esse caso aqui é uma área que foi objeto de desafetação, que é uma área original de praça, tá? Uma praça do loteamento Parque Universitário de Viracopos, que foi feito todo um estudo de justificativa, de adequação para ela, foi construída uma escola municipal no local da praça. Então, foi feita uma lei para desafetar, para mudar a categoria de bem público, né, de especial para a área institucional. A lei, foi feita uma lei que dispõe sobre a desafetação, que é um outro tema de regularização também, que não é para habitação, nem sim para o equipamento equipamento público. As pessoas às vezes pensam que a regularização é só um modelo, né? Todo tipo, o inventário é uma regularização fundiária, né? Já regulariza uma área, isso aí é dinâmico a regularização. Então, nessa imagem, vocês visualizam a escola, tá, no cadastro, e ela é uma área de praça, aqui nessa ponta também é praça, também com um outro equipamento do município.
Como eu comentei, Campinas tem uma vasta área rural, e atualmente nós estamos conformando essa base também rural, das propriedades rurais. Então, o que está de verdinho destacado e azul são as bases do CIGEF, do INCRA, né, e SNR. E vejam que nós não temos tudo ainda, né, destacado. Ainda tem muito ainda que povoar da área rural. Uma pergunta, vou na tela anterior. Aquele ali é o que subiu para o CIGEF. Já são áreas particulares ou aqui está geral? Está particular? Está parque? Como é que são essas informações aqui? Já tem georreferenciamento essas aqui, né? São. É geral. É o que tem no CIGEF, Helder. Tá. Nós temos uma outra camada no SIG. O nosso sistema de informação geográfica tem mais de 700 camadas hoje, de diversos temas, tá? Mas em relação ao rural, nós estamos na fase de cruzar esses dados com o acervo que nós temos do município, do rural, que alguma coisa não se tem tudo, mas, né, toda a extensão, mas alguma coisa, e cruzando com o CIGEF, com os dados da Receita Federal, e eu vou falar em seguida agora do Sinter da Receita Federal, que vai nos ajudar quanto às áreas rurais que estão dentro do perímetro urbano, as áreas que pagam ainda ITR. O Sinter, o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, ele vai ter uma lógica, os municípios, com o tempo, todos os municípios serão, né, afetados ou podem aderir, né, na verdade, eles irão aderir ao Sinter. O município envia os dados, no caso do urbano, para a Receita, o código cartográfico, os limites já referenciados, e a Receita faz o batimento, cruza essa lógica aqui, fluxo de atualização. Então, o município envia os dados para o Sinter, para a Receita Federal, ela faz o cruzamento, então os cartórios irão enviar, os municípios, INCRA, e em seguida ela identifica inconsistências, se identificar, ela retorna, ela não gera o código CIB, que é o código dessa última instrução normativa da Receita Federal, que vai gerar um código único para o país do imóvel, independentemente do código, cada município pode manter o código identificador, mas a Receita vai gerar esse código, um novo código para o imóvel, a partir desse primeiro envio dos municípios, né? Se no cruzamento das bases com o cartório, com o INCRA, se tiver tudo conforme, é gerado o código. Se não, a Receita retorna para o ente, né, o que dá origem ao dado, seja o município, seja o cartório, fala, olha, tem inconsistência. Vai verificar, vai praticar regularização fundiária, regularização administrativa e depois retorna para a Receita. Essa lógica. Mas a Receita já vai ter informação de nome de CPF, já vai poder, vamos dizer, rastrear. Na verdade, é o correto, né? Isso aqui você minimiza muitos problemas, muitos crimes, né? Lavagem de dinheiro, nem se fala. Sim, sim.
Bem, Helder, é o que eu me propus a falar, né, explicar um pouco, e bem, eu termino aqui a minha fala e agradeço essa oportunidade. Eu tenho a agradecer. Quando a gente fala a ideia do primeiro regularizando e do próprio site, o que é a ideia? A gente pegar alunos, professores, profissionais que lidam com a regularização fundiária e das mais variadas áreas, né? Topografia, agrimensura, serviço social, engenharia, direito, serviço extrajudicial. Então, quando você explana isso aqui, a gente consegue visualizar, finalizando até nessa tela aqui do Simper, olha o que está envolvido na regularização, né? Você mostrou lá atrás, falando de cadastro, olha só o que precisou de fazer para fazer cadastro, para poder entrar no órgão municipal, para dar informação, para dar segurança jurídica. Imagina, olha a dimensão. Eu fico cada vez mais apaixonado por regularização, porque não é só título, não é só escritura, né? Não é só escritura e título. Não é só isso. Então, as informações e o cadastro, ele é fundamental. O bom é que já há algum tempo a gente fala de cadastro, há muito tempo, eu aprendi algumas coisas contigo, e hoje a gente vê isso muito na base da pirâmide, as pessoas falando desse cadastro, sabe? Então, isso é bom. Na verdade, o país, enquanto não se organizar desse jeito, se comunicar, os cadastros, não tem como a gente andar para frente. Como é que você vai cobrar de alguém, de algum ente e vice-versa, se não tiver um bom cadastro? Mas eu agradeço, eu gostei muito. Eu queria te fazer uma pergunta, Daniela. Quando foi feito o levantamento das áreas por imagens ali, apareceu um carrinho ali, tipo o Google, né? Ele vai... Aquilo ali é para pegar as fachadas, é a lei de fachadas, é isso? Sim, as fachadas. É que hoje a gente tem várias possibilidades. É que o poder público, na questão da atualização, a gente peca, né? Não pensa, né, nessa rotina muito, né? Mas você captar naquele momento a foto da fachada, se você tiver uma rotina mais regular, né, de captar, né, de tempos em tempos, você começa a identificar modificações na fachada. Pode chegar assim, modificou a pintura, então teve um profissional que pintou, um pintor, né, tem ISSQN, né? Então pode chegar nesse refinamento de fiscalização. Daniela, qual que é, você falou um pouco antes ali, qual que seria oh, meu Deus, o mínimo de centímetros que chega a imagem, você tinha feito um comentário, a precisão? Então, na ortofoto, no levantamento aéreo, o menor GSD que nós temos de 5 centímetros, que foi justamente para os núcleos habitacionais, que vão para a regularização fundiária, porque eles ocupam áreas menores, né, lotes menores que o nosso lote mínimo estabelecido pelo nossa lei de uso e ocupação do solo. Muito obrigado. Fique à vontade, se você quiser, lembrou de alguma coisa, mas eu estou muito feliz, obrigado por ter aceitado o convite de pronto. Você, quando foi feito o convite, você aceitou, e fico muito agradecido. Isso vai ser somente uma das nossas falas. Eu vou até adiantar aqui, em agosto nós vamos ter o Papo Fundiário, prosa fundiária. Prosa fundiária. Então, aí vai ser a Daniela, vai ser alguém no cartório, vai ser alguém da comunidade, nós vamos sentar ali e conversar, porque a ideia da regularização é essa, eu quero saber, né, de você o que você pode me ajudar, de mim o que eu posso ajudar, e aí nós vamos juntos. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado mesmo. Agora eu vou passar aqui, vou passar o vídeo do Dr. Robson, que ele gravou, nós gravamos ontem, então eu quero te agradecer mais uma vez, tá bom? Obrigada, Helder.
Boa noite, Robson, doutor Robson Pazeto Júnior. Um prazer que você esteja aqui conosco, participando desse momento, que eu acho que é o início de grandes outros encontros que nós vamos ter. E, primeiro, quero agradecer a oportunidade que você está nos permitindo de compartilhar aí o que você está fazendo no Instituto de Terras de Mato Grosso. Lembrando a todos que o doutor Robson também fez uma regularização na cidade irmã aqui de Várzea Grande. Fica à vontade, Robson, se quiser falar alguma coisa também sobre esse assunto. E aí a gente não vai perder muito tempo aqui, quero te agradecer essa oportunidade, tá bom? Fica à vontade. Boa noite, Helder. Você sabe que para mim é mais do que um prazer estar aqui nesse projeto seu maravilhoso. Helder Jacarandá é um amigo que a gente faz na vida e eu só tenho a agradecer, Helder, por tudo que você tem feito e me ensinado no Instituto de Terras de Mato Grosso e pelo funcionário público que você é, pela carreira excepcional que você tem. E o Estado de Mato Grosso deve muito a você e a várias outras pessoas que estão dentro do Instituto de Terras de Mato Grosso. Boa noite a todos os participantes do primeiro Regularizando, que é práticas e conteúdos sobre regularização fundiária. E para você que está nos assistindo aí pelo vídeo no canal do YouTube, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Falar de regularização fundiária é, para mim, sem sombra de dúvida, a melhor coisa que eu tenho no meu campo profissional e tem refletido bons resultados junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso. Comecei a trabalhar com regularização fundiária ainda no ano de 2016, 2017, no município de Várzea Grande, onde tive a oportunidade de estar lá como superintendente de regularização fundiária e de deixar ali mais de 2.500 títulos entregues, devidamente registrados, à população varzea-grandense. Daí, conheci o senhor Francisco Serafim de Barros, presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, e o governador Mauro Mendes, onde recebi o convite para estar assumindo a diretoria de regulação fundiária urbana do Instituto de Terras de Mato Grosso. Desde então, a gente começou um trabalho de regularização fundiária nos 141 municípios do estado de Mato Grosso, com uma equipe coesa, que a princípio era 22 pessoas, e a gente começou já a entrar em contato com 141 municípios para conseguir fazer termos de cooperação técnica para que na prática pudesse funcionar, uma vez que essa quantidade de servidor é um tanto pequena para atender a demanda grandiosa do Estado. A gente estima ter aí em torno de 80 a 100 mil imóveis urbanos para serem regularizados. Sob esse aspecto preliminar, já de antemão, deixo a apresentação, vamos passar para o aspecto técnico e, posteriormente, para o aspecto prático. Falar de regularização fundiária, é necessário traçar primeiro o conceito que vem a ser regularização fundiária, segundo a Lei 13.465 de 2017, a Lei Federal. Vai trazer o conceito de regularização fundiária, falando que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. É importante esmiuçar esse conceito porque a nova ótica da regularização fundiária consiste na análise processual. É importante fazer a distinção entre o que é procedimento e o que é processo. E, além disso, o que é o bem tutelado, o que é o bem da vida tutelado. Falar de regularização fundiária é falar de direito à moradia, é falar de dignidade da pessoa humana, é falar de fim social da propriedade. E esses direitos são fins que precisam ser garantidos por algo. E esse algo, esse instrumento, é o processo. Dentro do processo, existem vários procedimentos que se desencadeiam ao longo do tempo, que nós intitulamos como projeto de regularização fundiária. É um processo administrativo que vai se chegar a um ato final. E esse ato é que vai possibilitar à sociedade, ao beneficiário, ter o acesso ao direito à moradia
ao direito à sua casa própria, ao direito ao meio ambiente devidamente equilibrado, a um aspecto urbanístico, a função social do município, enfim, a garantir isso, uma vez que isso não é possível ser garantido de antemão pela autotutela ou pelo próprio indivíduo. Daí vem a intervenção estatal e daí surge o processo como instrumento para dar segurança jurídica tanto à administração pública quanto aos administrados. E é nesse sentido que eu quero traçar o conceito de regularização fundiária, e aí eu já discordo um pouco do nosso legislador ao tratar desse assunto, que diz o seguinte: a primeira observação é que não se confunde processo com procedimento. E aí Maria Silva de Pietro vai dizer o seguinte: o primeiro, que é o processo, ele existe sempre como um instrumento indispensável para exercício da função administrativa. Tudo o que a administração pública faz, operações materiais ou atos jurídicos, fica documentado em um processo, certo? Já o procedimento é um conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática de certos atos administrativos, equivale a um rito, a uma forma de proceder. Então, no meu entendimento, tem que ter, primeiro, uma distinção entre processo e procedimento, e é muito visível todo o procedimento que é traçado na Lei 13.465, quando se fala de projeto de regularização fundiária, e lá vai ter todas as etapas na legislação federal. A segunda observação que a gente faz em relação à conceituação é que o bem jurídico tutelado, que é o direito material, o direito à moradia, o direito ao desenvolvimento, ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana, da propriedade, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não se confunde com o direito processual, que é a regularização fundiária propriamente dita. E, nesse sentido, é importante observar que todo modus operandi do processo tem uma razão de ser para garantir esses direitos. E aqui no conceito, quando eu falo de medidas jurídicas, de medidas urbanísticas, de medidas ambientais e sociais destinadas à regularização de núcleos urbanos informais, eu estou falando de processo, de medidas que vão atingir um fim. E daí a segunda observação a esse conceito. E a terceira observação é a distinção entre os objetivos da regularização fundiária, que é o processo, e consequências que derivam do ato administrativo final. Não é correto dizer que o objetivo final da regularização fundiária, sob a ótica processual, como ora se apresenta, deve ser o mesmo objetivo apresentado pelo revogado artigo 46 da Lei 11.977, que é da Minha Casa Minha Vida, 2009, que ela dizia o seguinte: a incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial e a titulação de seus ocupantes. Por quê? O processo administrativo de regulação fundiária destina-se à prática de um ato final. Qual que é o ato final? A certidão de regularização fundiária ou o título definitivo de propriedade emitido ao cidadão, a depender do que a administração pública utilizar. E segundo, que se você for olhar dentro do conceito, existe núcleo urbano irregular, núcleo urbano clandestino ou núcleo urbano informal. Por qualquer modo, não foi possível a titulação de seus ocupantes. Então, a depender do momento em que você fez o diagnóstico, você vai identificar se o núcleo urbano é clandestino, significa dizer que não tem aprovação do município e que não tem registro do loteamento no cartório. É um núcleo cru. Se você falar que é núcleo irregular, ele já tem a aprovação no município, mas que por algum equívoco, retificação ou mudança na ocupação, ela está em desconformidade com aquele projeto que foi registrado em cartório. Então, ele nem vai ser registrado. Então, ele é irregular, é um outro momento. O que significa isso? Já está aprovado, mas ele não está registrado. Já no terceiro momento, que de qualquer modo não se atingiu a titulação dos ocupantes, eu posso dizer que ele já está aprovado, que ele já está registrado, mas que por uma questão burocrática, né,
se precisa do processo administrativo para mudar o domínio, mudar a titularidade, a propriedade. Então, você vai discutir somente a questão do direito real em relação aos poderes da propriedade ao transmitir essa propriedade ao beneficiário. Então, você não precisa mexer com a área técnica. E você olhando essas atividades de forma isolada, é mais fácil para se ter a compreensão de como trabalha o Instituto de Terras de Mato Grosso hoje, e daí vem a legitimidade do Estado de Mato Grosso para atuar nesses processos de regularização fundiária. Porque a maioria das coisas que nós fazemos na prática são de conjuntos habitacionais, de conjuntos populares, a antiga Coab. E a Coab já tem projetos aprovados junto ao município, projetos já registrados em cartório, com matrículas individualizadas abertas. Então, o que nós fazemos hoje? A maioria dos processos do Intermate, quando digo maioria, cerca de 85%, só discute questão do domínio, da propriedade. Não se vai fazer uma busca em relação à retificação de mapa, porque as casas estão conformes os projetos anteriormente aprovados por essas companhias. Então, nesse sentido, se muda domínio. E daí que o Estado de Mato Grosso é competente para executar ações fundiárias. Além de ter na nossa Constituição do Estado de Mato Grosso competências instituídas ao Estado de Mato Grosso para realizar tal política, nós também não discutimos relação a projeto, não vamos aprovar ou retificar projeto no município para posterior registro em cartório. Estamos discutindo apenas domínio. Então, nesse sentido, é que a competência do Estado de Mato Grosso, a maior parte do que nós atuamos é nisso. E em relação, quando nós precisamos retificar um projeto, obviamente a gente passa pelo crivo do município, precisamos do município, né? Então, nesse sentido, hoje, o Instituto de Terras de Mato Grosso, ele usa o processo para dar mais celeridade, segurança jurídica e publicidade ao cidadão mato-grossense. E nosso processo hoje é um processo que eu tenho orgulho de dizer que é um processo totalmente virtual. É um processo que, na prática, você consegue ver qual lote é como se fosse um aplicativo do Uber. E isso é disponível tanto para o cidadão quanto para a pessoa que está realizando um cadastro, seja assistente social, para fazer uma entrevista social, seja para o técnico, ao fazer a sua visita técnica de constatação de ocupação em relação à metragem do lote também. E aí, eu vou compartilhar com vocês como está funcionando esse processo de regularização fundiária dentro do Instituto de Terras de Mato Grosso. Você consegue visualizar, Helder? Sim, sim. Doutor Robson, é interessante porque quando você vem fazendo essa diferença, os conceitos, a gente tem que lembrar que o que foi registrado é aprovado até a entrega definitiva de um título. Na maioria dos casos, a distância, o espaço temporal é enorme, né? Então, como é que você vai voltar no tempo para titular aquele que nunca mais lá estava? Não existe, passou de um para o outro, então não tem como você exigir uma coisa de 20 anos atrás. Só para conhecimento aqui dos participantes, esses títulos, esses títulos que você está sendo entregue agora, me dá mais ou menos desde quando foi aprovado no cartório e está sendo entregue os títulos. Qual que é esse período? Helder, a gente foi entregar título recentemente no CPA. E, cara, é mais de 40 anos que essas pessoas estão sem títulos dela desde quando foi aprovado esse projeto em cartório. Ou seja, abriu-se matrículas individualizadas em nome da Coab, mas não se transmitiu a quem de direito. E essas pessoas estão ocupando esses imóveis e fazem compra e venda e vendem esses imóveis por contrato de gaveta ou morrem e passam aos seus herdeiros posse. Mas não se regulariza essas áreas da forma como deveria. E foi nesse sentido que o legislador veio falar, olha, não vamos falar só de núcleo urbano clandestino, nem de núcleo urbano irregular. Vamos falar mais adiante, para aquelas pessoas que
precisam, de qualquer modo, não tiveram o seu título definitivo, ser regularizado. E aí ele traz um leque mais abrangente dentro do processo, permitindo que o administrador consiga atuar de maneira mais ampla. E que não mexa tão somente em projeto, que não mexa tão somente em aprovação, em registro de projeto, mas que mexa no título. Entregue o título para o morador devidamente registrado e transfira o seu domínio. E daquele momento em diante, aquilo que há 40 anos ele espera, de fato é dele, garantindo-lhe a segurança jurídica, tanto a ele, quanto aos seus herdeiros, quanto a terceiros de boa-fé que tiverem vinculados, de alguma forma, com esse imóvel. Aqui, você está vendo a imagem, Helder? Sim, sim, está claro. Isso é a imagem de 2012, como era o bairro Renascer. Com o trabalho da empresa Geogis, e aqui eu quero, de antemão, já parabenizar o Rodrigo, que é o sócio proprietário da empresa Geogis, pelo excelente trabalho que ele vem desenvolvendo em relação à área de fotogrametria, a medição, a inovação, a tecnologia que ele trouxe para o Instituto de Terra de Mato Grosso. Parabenizar a empresa Geogis, na pessoa do Rodrigo, que vem fazendo um excelente trabalho. Aquela imagem que eu mostrei outrora é de 2012, ó, essa aqui. E essa agora, que a gente está mostrando agora, é uma imagem de aerofotogrametria. O nível de detalhamento é formidável, porque tem como você ver certinho onde que está a divisa de cada imóvel. Isso facilita muito um projeto urbanístico, né, para fins de topografia, para fins de levantamento planaltimétrico, para estudo técnico ambiental, que aqui tem a área de APP, a gente já consegue ver e fazer todo o estudo em relação a áreas de APP, a esgotamento sanitário, a áreas de risco que envolve a defesa civil, enfim, fazer todo o detalhamento aerofotogramétrico do bairro e também para envolver o projeto urbanístico. Aqui a gente consegue fazer um diagnóstico do bairro e todas essas casinhas em vermelha são casinhas aptas a serem regularizadas. E depois de feito todo esse levantamento, a gente vai fazendo cadastro de casa em casa, identificando os ocupantes, para que haja, então, assim que tiver tudo regular em cartório em relação ao projeto, a titulação dos ocupantes. Então, hoje, no Intermate, é feito dessa forma. E só para que vocês consigam entender, a gente utiliza esse sistema e-coleta social, onde cada imóvel daqueles que vocês viram em vermelho possui um código dentro desse sistema, onde é vinculado o ID do imóvel. Então, hoje, no Intermate, é impossível uma pessoa requerer ter 2 ou 3 ou 4 requerimentos sobre o mesmo imóvel. Porque antigamente era vinculado ao CPF da pessoa ou ao nome. E isso permitia que as pessoas fizessem requerimento de várias pessoas e do mesmo imóvel, o que gerou muito problema para o Instituto de Terras, porque deu duplicidade e deu 2, 3, 4 camadas de título. E nesse sentido, esse sistema foi construído com o ID do imóvel. Então, nele é possível a gente cadastrar, desde o início a gente faz o cadastramento das unidades imobiliárias, o cadastro técnico mesmo, cria o ID do imóvel. Ao criar o imóvel, a gente vai entrevistar o morador, identificar ele, e lá onde ele apresenta o RG, o CPF, documentação da casa, comprovante de residência que ele tiver, enfim, todos os documentos necessários para a instrução do processo administrativo. E aqui a gente mostra a nossa produtividade. Hoje o Intermate tem um controle de produtividade, Helder, e aos demais participantes, que é possível ver quais são os gargalos, aonde que a gente precisa atacar para dar celeridade, né? Então, a gente, desde a entrada do processo, já há uma primeira triagem. O seu Serafim, que é o presidente do Instituto, determinou que a gente fizesse um checklist. Antes do morador protocolar o seu processo, nós devemos fazer uma pré-análise para saber se as documentações que estão ingressando naquele processo são as corretas. Então, tudo é feito triagem aqui no primeiro momento, depois que consegue.
Tem a questão, se houve pendência documental, já manda de novo para a pessoa sanar essa pendência. E, geralmente, quem está fazendo isso é a empresa GeoGIS, que a pessoa praticamente não precisa fazer nada. Hoje, a gente está interligado com a Noreg. E daí, Helder, é bom o tema dessa questão, porque além da REURB, os parceiros que nós temos hoje, como a Noreg, como os cartórios de Cuiabá, de Várzea Grande, de Campo Verde, de tantos outros, de Guiratinga, de Nova Chavantina, tantos outros que nos auxiliam, de Porto Esperidião. Um abraço para a doutora Poloni. É muito satisfatório ter a participação deles, porque para você fazer um diagnóstico no bairro, você precisa ter certidões atualizadas. Você precisa saber se aquilo está em nome do Estado de Mato Grosso ou não. E o acesso que nós temos com o sistema da CEA, Noreg, nos permite entrar no sistema, identificar se aquilo ainda é de propriedade do Estado de Mato Grosso para se proceder com a regularização fundiária. E desde então, a gente vai fazendo aqui todo o procedimento. Tem a triagem, validação do CPF da pessoa junto à Receita Federal, o status da matrícula, que é identificando se é do Estado ou não, das peças técnicas, protocolo junto ao Instituto de Terra de Mato Grosso, parecer jurídico, paginação juntada, ou seja, todo o saneamento do processo, validação técnica, status de validação, enfim, até chegar ao status de gerar um título. Isso, Helder, nós conseguimos gerar um título, tempo recorde, em 17 dias. Nosso melhor tempo foi 17 dias, desde que a pessoa protocolou o seu processo, estava tudo correto, nós conseguimos emitir um título. Hoje, o Estado de Mato Grosso emite 700 a 800 títulos por mês. Hoje, esse mês de julho, nós vamos ter a grata satisfação, estamos lá no 1º de março, fazendo o cadastramento, de emitir 1.500 títulos nesse mês. Sendo que nós já fizemos, Helder, esse mês ainda, entrega no São João del Rei, de 600 títulos. E vamos entregar hoje, e eu vou ter o privilégio de estar lá entregando hoje 450 títulos no Osmar Cabral. E isso tudo registrado. O diferencial do Estado de Mato Grosso hoje, na prática, é celeridade, verdade. Nós fazemos tudo de forma gratuita para a população. É lógico que tem os onerosos, mas aí tem a entrevista social das pessoas que ganham, têm uma renda familiar acima de 5 salários mínimos. E, Helder, mesmo os onerosos estão saindo devidamente registrados. Aqui eu deixo meu abraço de novo e meu respeito aos cartorários, que eles participam a todo momento conosco, são grandes parceiros. E a Corregedoria do Estado de Mato Grosso, na pessoa do doutor desembargador Zunquim, que vem fazendo um excelente trabalho junto à Corregedoria, o doutor Eduardo Calmon, o doutor Emerson Cajango, que aquele bairro Renascer, sem Emerson Cajango, não teria acontecido. O Poder Judiciário é de suma importância para conseguir sanar os conflitos fundiários. E é nesse sentido que a gente acaba gerando o título, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é todo o nosso processo, Helder, só para as pessoas verem. Isso aqui é a folha do espelho, aí vem já o cadastro social. Isso aqui é feito por um aplicativo. Tudo isso aqui é feito por um aplicativo, um celular, onde a pessoa vai preenchendo os dados, tira a foto da documentação pessoal, aí tem a validação junto à Receita Federal, do CPF dela, tem a certidão, no caso essa pessoa deve ser casada, tem a certidão de óbito, quando a pessoa morre, precisa comprovar, tem as declarações da pessoa, onde ela assina de próprio punho, tem o termo de renúncia também, em relação a alguns direitos reais, e a documentação de toda a família que mora na residência. Então, é todo o processo instruído com as documentações necessárias. Aqui tem um memorial descritivo do imóvel, esse é um processo já individualizado. Ô, Robson, esse ID, que eu acho muito interessante o ID, porque as pessoas falam, nós temos um exemplo aqui, algumas pessoas fora do estado não vão saber, mas nós temos uma cidade aqui no interior, que é Juína, lá gerou um caos. Até hoje tem mais de 3, acho que 4 anos que a gente tenta regularizar justamente por isso. Eram vários títulos em cima de um lote que não estava do tamanho correto. E aí a gente vê que isso aí tá sendo, não há esse problema. Uma pergunta, esse cadastro, você encaminha todo ele para o cartório, aqueles documentos, ou só aquele que a lei
efetivamente para não haver erro na correção, no título, que, claro, pode ter erros materiais. Acompanha também o cartório? Como que você faz? Eu, mais uma vez, com muita alegria, e quero agradecer de antemão a Anete, a doutora Velenice, que é a presidente da ANOREG hoje, sai Mato Grosso, e lembrando aqui do meu amigo, nobre amigo Zé Arimateia, da doutora Maria Aparecida Bianchim também, que passou pela ANOREG, e da Polônia, que é a vice-presidente da ANOREG hoje, de Porto Espiridião. Nós fechamos aí, estamos finalizando um termo de cooperação com a ANOREG, onde eles vão olhar esses processos virtuais, vão ter acesso aos processos pela primeira vez no Instituto de Terra de Mato Grosso, porque isso é público. Maravilha, maravilha, maravilha. Isso é público, eles têm que ter esse acesso, e para eles, Helder, é uma segurança a mais, porque eles vão estar tendo contato direto com o processo, ele não vai só ficar com o título que a gente manda lá, por mais que o Estado tenha fé pública, não. Sabe por quê? Nós também somos passíveis de erro, por mais que tudo isso seja perfeito, e os cartórios conseguem sempre estar fiscalizando. O serviço do cartório também é fiscalizar e verificar se tem um nome errado, se tem um RG errado, se tem algum erro dentro do processo. Eles nos auxiliam muito nisso, porque a regulação fundiária tem que ser feita de forma conjunta, com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, com a Associação dos Notariais e Registradores do Estado de Mato Grosso, e também com a comunidade. As pessoas também são muito importantes nesse processo, e que todos consigam fazer de forma em conjunto, sai mais rápido o título. É importante a participação de todos. Então, com muita alegria, eles vão ter acesso a isso. E também, da mesma forma que a gente está conseguindo gerar títulos, estamos numa tratativa para padronizar no sistema da CEI-ANOREG alguns formatos de matrícula, para dar mais celeridade ao processo de regulação fundiária. Minha meta aqui, Helder, e garanto que é do seu Serafim e a do governo do Estado de Mato Grosso, é emitir título em torno de 7 dias. A pessoa protocola o seu processo, já tem o seu título todo em 7 dias emitido, né? E o cartório vai ter o seu título lá, o seu prazo para registrar o título, né? E esses são os nossos títulos que estão aparecendo na tela aqui. São vários títulos aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é do CPA 2, ó, que a gente fez. Então, o título já vem devidamente paginado, com número de série, para fins de controle no Intermate, e já passado informando o instrumento que a gente utiliza, que é importante falar da legitimação fundiária. Legitimação fundiária hoje foi um avanço que o legislador trouxe para o nosso direito brasileiro. É uma forma de aquisição originária, portanto, não se precisa pagar ITBI. Você não está transmitindo algo, está se gerando algo novo. É como se fosse uma modalidade de um usucapião, né? Então, se abre uma matrícula nova. Então, a legitimação fundiária deu essa facilidade, assim como o artigo 13 da Lei 13.465, de isentar o morador de não ter custo em registro, em custos, em custas, emolumentos, taxas e tributos, que também dificultava muito para o morador conseguir registrar. Então, nesse sentido, a gente desenvolveu, Helder, só para complementar aqui o nosso sistema, dois aplicativos. Um para assistente social e para o técnico, que são servidores públicos ou contratados, que no caso da GeoGIS, que chama E-Coleta Social, aplicativo interno para colaboradores. E nesse aplicativo, lá vai ter o login, senha, para o colaborador fazer o seu cadastro, e aí pode ir passando. E aqui, Helder, é uma questão interessante. Aqui, lembra aquele mapa que eu mostrei lá para você do levantamento planaltimétrico, do aerofotogramétrico? Sim, tudo essa apresentação é passado para o morador, para o servidor, é como se fosse um Uber. Então, ele sabe qual o ponto que ele tem que ir, que está disponível para fazer a regularização fundiária. Então, ele já chega, já sabe assim, olha, eu tenho que ir na casa 1 da quadra 2. E aí, é como se fosse o Uber. O gerente desse aplicativo já manda a localização, ali, ó, tem um logradouro, ali na quadra 5, lote 6, e ele monta um mapa, como se fosse no Google mesmo, no mapinha do Google. E aí vai te indicando para aquele imóvel. E você chega lá e faz o cadastro da pessoa. Isso é por conta do ID, Helder. Você só consegue fazer esse cadastro
se você estiver no imóvel, porque se você tiver, por exemplo, alguns metros de distância dele, o sistema vai te impedir e você não vai conseguir fazer. Ah, você então tem o ID, ele tem um espaço geográfico ali, que eu só posso fazer meu trabalho. Cara, que maravilha! Olha o que você afunila para evitar fraudes. Eu não vou nem falar em fraudes, Robson, porque, graças a Deus, hoje em dia a gente nem vê muito isso, mas é a possibilidade. Mas erros, né? Um profissional pode ir na casa do vizinho, fazer um levantamento e dar confusão. Que maravilha isso aí. E isso, Helder, o pessoal da GeoGIS pensou com muito carinho no Instituto de Terra de Mato Grosso, que a gente tem algumas peculiaridades aqui e eles desenvolveram esse software e tem dado muito certo. Aqui, ó, tá vendo que é possível lá? Tem todo o cadastro social, aquela folha de rosto que eu mostrei do processo. Aí você vai falando solteiro, se for casado, já abre a opção aqui para ele anexar aqui a certidão de casamento. Quando ele clica em anexar, vem que tirar da câmera, né? Ou procurar nos arquivos. Ele pode tirar foto e já tira foto e fica vinculado a esse processo que é ligado ao ID. Então do imóvel. Então não vai ter confusão de cadastro aqui. E tudo isso é de acordo com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que todo o sistema de qualquer servidor que participe desse app ou do e-coleta social, do sistema geral lá da GeoGIS, consegue monitorar todos os atos de qualquer servidor. Então, sempre que você fizer algum ato no processo, praticar, vai ficar lá registrado o seu nome e vai ficar registrado a hora e a data que aconteceu isso. Então, eu achei bem bacana. E, nesse sentido, eles montaram um e-coleta social aplicativo para o cidadão, Helder. E aí, o próprio cidadão, ele pode pegar esse aplicativo, e aqui tem vários tutoriais, o pessoal já tá implementando alguns tutoriais de como funciona, né? Porque a gente sabe que, na lida, a gente pega bairros bem carentes, e às vezes as pessoas nem têm celular para mexer, ou não têm internet, mas para aqueles que têm, a gente dá uma orientação bem maciça, inclusive colocando um número de telefone, um chat, para se fazer esse cadastramento de maneira mais célere. Então, o próprio morador consegue fazer isso. Mas fala, poxa, mas aí qualquer um pode requerer. Né? Aí que você se engana. Porque aí tem aquela questão, por ser georreferenciado, você tem que estar no seu imóvel, senão você não consegue fazer o cadastro. O sistema não permite você fazer o cadastro. Se você não estiver dentro do imóvel, você não consegue fazer o cadastro. Então, só se for um cara muito um requisito básico, que é a boa-fé, a boa posse, né? Não tem como. Aí você vai falar assim, eu vou tomar um cafezinho na casa do cara, eu vou fazer meu cadastro de lá. Aí tem um problema, porque a assistente social vai passar lá e vai ver quem está morando lá, entendeu? Então, tem mais essa etapa. Depois de feito isso, as pessoas vão lá, do Intermat ou da GeoGIS, vão até o local e vão falar assim, olha, o senhor fez o cadastro, o senhor é fulano de tal, e vão confirmar que, de fato, aquela pessoa está na ocupação. Então, assim, é para dar celeridade mesmo. E para oportunizar o cidadão, para não precisar ficar indo no Intermat, ainda mais nessa época de pandemia, não precisar se deslocar. A gente sabe que tem muitos bairros longe. Se pegar, por exemplo, São João del Rei, Osmar Cabral, Pedra 90, enfim, Cuiabá hoje está grande. Para o morador ir até lá no Intermat para saber alguma coisa, nós já temos facilidades do app aqui. E é bem interessante essa ferramenta também, que nos ajudou muito em época de pandemia. A gente teve que inovar, né, para dar continuidade nessa boa produtividade que a gente vem tendo aqui no estado de Mato Grosso. Então, aqui está todos os passos a passo do app, e depois a gente vai disponibilizar isso aí para o pessoal querer conhecer, tomar um café com a gente aqui. A gente vai ficar bem feliz também. Porque o trabalho do Intermat hoje, a gente tem orgulho, e está bem tecnológico, viu? Está bem tecnológico. O Robson, é fácil você só apresentar, mostrar na tela aí o título novamente, só para eu fazer uma observação? Tá. Aqui, como canal, a gente vai envolver, você falou que a regularização, não adianta, você tem vários profissionais, várias áreas envolvidas. E aí eu gosto de dar um exemplo, quando fala de título definitivo, ali você identifica vários profissionais. Você vai identificar, primeiro, quem é competente para fazer, ali vai estar, lógico, no título definitivo do Estado, né? Seja urbano, seja rural, vamos colocar aí bem claro.
Ó, o título definitivo já tem um número, já tem série, tem toda uma identificação. Aqui, para quem conhece, princípio da continuidade, aqui vai fazer o ID, que é eletrônico, que o Dr. Robson está falando, tem um ID que é lá no cartório, que é o nome da matrícula, que aquela matrícula vai ser definitiva ali. Pode ser encerrada em alguns casos, claro, mas olha que interessante, aqui você tem a competência, quem está titulando, as leis, o órgão, você tem o nome da pessoa, você tem ali, aí já começam os direitos reais, você vai identificar se a pessoa é casada, se é solteira, você tem o trabalho técnico que está aí apresentando aí, ó, tem o número do lote, isso aqui são agrimensores que fazem, topógrafos que fazem. Então, está todo mundo envolvido. Tem cartório, tem a pessoa que foi lá, tem o assistente social que, no caso, direciona no sentido de se for gratuito ou não, né? Tem essa definição. Tem a questão técnica aqui, olha lá a matrícula, ó, 10.136 no final do título, e a assinatura. Então, todo o título definitivo, tudo aquilo que o Robson falou aqui, que a gente sabe que não é fácil quando você se pega um aplicativo, mas, na prática, envolve muitos direitos e deveres. Eu achei interessante esse negócio do ID, que eu não sabia, que, de forma geográfica, acabou ali, a boa posse está sacramentada. E se a pessoa fez de má fé, ela mesma já fez uma prova contra ela. É uma maravilha isso aí. Exatamente. Não tem como. Sabe por quê? A gente vincula o celular também, vai ter o número do celular, entendeu? Então é complicado fazer alguma coisa errada. Não tem como. E outra, Robson, é interessante deixar bem claro também, nós estamos até alongando aqui no espaço, mas está sendo interessante, eu acho que todos vão gostar, que as pessoas, a regularização fundiária como um todo, dentro do próprio Instituto de Terras, mas em outros lugares, a gente sabe que 5%, vamos dizer, de 5 pessoas, dentre 100, faziam algumas falcatruas, vamos dizer, um jeitinho daqui e dali. E aconteceu que, no momento da legislação, o Robson sabe disso, todo mundo fez portarias, resoluções para segurar, para evitar fraudes. Só que esquecia que nós estávamos gastando energia com 5% e os 95% estavam pagando a conta por causa disso. E tem que ser o inverso. Aqui é muito menos, mas se tiver 1 ou 2%, se der um problema, nós estamos entregando 98%, 99%. E é muito interessante, eu gostei, tecnologia veio para ficar, não adianta olhar para trás, eu quero ver papel, quero sentir cheiro de papel, isso não existe mais, acabou. Parabéns, doutor Robson, fico muito feliz por isso aí. Eu sei que eu já fiquei até 11 horas da noite fazendo título para poder viajar no outro dia, para poder levar para cartório no interior. Então, vejo isso aí, uma maravilha. Olha, eu vou falar para você, você sabe mais do que eu, cara, a gente só faz isso, não é o Robson, não é o seu Serafim, você é do Intermate, você conhece o Intermate, sabe como que as pessoas do Intermate são guerreiras, cara. E aqui eu tenho que parabenizar a diretoria urbana e a Marionice, que é minha coordenadora, a Cleide, que é minha gerente, a Cássia, a Jéssica, a Dona Sônia, a Janice, a Dani, o seu Guaraci, a Larissa. A Larissa é uma pessoa que me antecedeu aqui em outra oportunidade, tive a oportunidade de assistir ela. É uma pessoa que engrandeceu a regulação fundiária urbana, junto com a doutora Isa Carol. A Isa, sem sombra de dúvida, foi quem deu o start nisso tudo, e a gente está colhendo fruto junto. E tem a Jéssica, a Dona Vera, nossos estagiários, o Erivelto, o Anderson, que é nosso único técnico dentro da diretoria urbana, entendeu? E, cara, eu sou muito grato, a Dona Sônia, a todos eles. A diretoria urbana é fantástica. É um time que a gente chama de tropa de elite. Muito orgulho, muito orgulho. E a você, Helder, você também faz parte da diretoria urbana, tenho o maior orgulho de ter te conhecido, você é da minha região do Araguaia, de Barra do Garças, e, cara, Intermate melhor lugar do mundo. É amor. Melhor lugar do mundo, com certeza. Quem não conhece, está perdendo tempo, eu não posso nem falar sobre, mas muito bom. Robson, cara, eu só queria te mostrar uma coisa, rapidão, da onde a gente vai chegar, cara. Que você está conseguindo ver aí? Sim, estou. Só para você ter uma ideia, dos anos de 2015 a 2018, foram entregues 1.600 títulos. Foram 400 títulos por ano. Quando a gente assumiu aqui, já no ano de 2019,
nós fomos para 1.700, Helder. Nós já batemos a meta dos anos anteriores inteiros. Em 2020, 2.700, Helder. Estamos conseguindo atingir. Em 2021, a gente quer chegar aos 8.000 títulos. Em 2022, vamos passar dos 14.000 títulos. Em 2023, nós queremos chegar nos 20.000 títulos. Em 2024, mais de 30.000 títulos. Que eu acho que, fazendo esse planejamento, esses 85 a 100 mil imóveis do estado de Mato Grosso vão ser regularizados. Isso é 10 anos. 10 anos a gente consegue fazer isso e tem que finalizar isso em 2024. Então, acho que é possível fazer isso. A gente tem que acreditar nisso. A gente só tem a agradecer aos cartórios, ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria, aos servidores do Intermate, ao estado de Mato Grosso e aos municípios também, por termos de cooperação. E eu não sei se a Dora está aí, mas a Dora é de Campo Verde. Tem que elogiar a Dora, porque o trabalho que ela fez em Campo Verde regularizou 100% das áreas do estado em Campo Verde. E foi fantástico. A Dora é fantástica, é uma profissional fantástica, e é uma prova viva de que funciona. O Instituto de Terras hoje funciona, mas funciona junto com o cartório. Se não tiver o apoio do cartório, não vale nada. E agradecer a Laura, do cartório do primeiro ofício de Várzea Grande, Dona Joani, do sexto ofício, o seu Teófilo, do quinto, o segundo ofício, o sétimo, enfim, os cartórios de Cuiabá e os cartórios do estado de Mato Grosso. Sem eles, a gente não consegue fazer nada, porque é a última etapa a registrar. Então, Helder, eu só tenho uma notícia para te falar. Se continuasse do jeito que estava, a gente demoraria 212 anos para regularizar esses 85 mil imóveis. E não vamos fazer isso até 2024, certo? Vamos fazer isso até 2024. Não vamos esperar até 2233, não. Vamos ficar em 2024 mesmo. E, cara, isso gera um aspecto econômico muito ruim. Sabe por quê? O poder público deixa de arrecadar tributos, porque o imóvel não está regularizado, aí vem IPTU, aí vem ITCMD, que é do Estado, aí vem ITBI, que é do município, ITR para áreas rurais, entendeu? Vem taxas e emolumentos cartorários, o poder público deixa de ganhar, porque parte do dinheiro dos cartórios vai para o Tribunal de Justiça. Também é poder público, né? E tem a valorização imobiliária para essas unidades já regularizadas, com segurança jurídica. Tem a parte dos financiamentos, onde se movimenta dinheiro, a pessoa tem acesso à linha de crédito. Tem o fator ambiental, e é engraçado falar o fator ambiental de maneira assim, bem triste mesmo, assim. Porque quando acontece uma queimada, principalmente em áreas rurais, se você não tem o proprietário, você não identifica o proprietário, a área não seja regular, você não consegue responsabilizar ninguém. Isso fica custando para o Estado. Então, vem pessoas que têm problemas respiratórios por conta das queimadas, sobrecarregam o serviço de saúde público, entendeu? Os bombeiros que se deslocam até lá, helicópteros, enfim, toda a brigada, isso gera custo e ninguém paga por isso. Quem acaba pagando é o poder público. E além da questão do fator ambiental, a gente vê aquecimento global, enfim. É uma série de coisas que dá para ser evitadas. E, Helder, o que mais gera custo para o Estado hoje é o retrabalho. Cara, essa questão de você fazer um título e não registrar, daqui 5 anos você vai estar fazendo outro título. E daqui 5 anos, outro título. E daqui 5 anos, outro título. Por isso, mais uma vez, os trabalhos do cartório é muito importante. A gente estima que hoje, Helder, tudo isso que eu falei, o Estado deixa de arrecadar. Estado, quando eu falo, agora eu falo tanto União, estados e municípios, todos os entes federados, R$ 1.100 por ano. Ou seja, Helder, se você pegar e multiplicar pelos 85 mil imóveis que o Estado tem, dá essa quantidade aí de 93.500.000 reais por ano. E aí você joga para aquela conta lá, de até 2033, olha o tanto que o Estado, o poder público, de modo geral, deixa de arrecadar com áreas irregulares. Então, isso é para mostrar que, para o Estado, é mais vantajoso investir em regularização fundiária, fomentar a regularização fundiária, ensinar a regularização fundiária nas faculdades, nas universidades, nos institutos federais, como a gente tem o IFMT aqui, e aqui eu já parabenizo a doutora Vera, a professora Vera, professor Diogo, que, os caras são batalhadores, são pessoas que têm que tirar o chapéu, sim, porque eles são defensores da regulação fundiária, assim como eu e você. E, cara, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que
com planejamento estratégico, com a mão de obra capacitada, com essa tecnologia que a gente está tendo e com a comunicação, Helder, entre os agentes responsáveis pela regularização fundiária, a gente consegue obter resultados positivos. Maravilha, doutor, maravilha. Olha, o tempo passa que a gente nem vê, viu? Eu tentei aqui Eu te falei interromper. muito, né? Eu tentei te interromper aqui, não tive a coragem de fazer isso. Maravilha, doutor Robson, é muito bom a gente ver esse ganho, né? Como se fala, essa estrutura planejada, né? A palavra-chave é planejamento. Você tem que jogar assim quanto tempo? Aquela conta ali é real, 2.233. Não sei se tiver algum Highlander aqui entre nós, mas ninguém vai estar vivo. Então, como é que você vai regularizar? A regularização fundiária, se você não criar mecanismo aproveitando a tecnologia que nós temos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Essa é a realidade. Mas, olha, parabéns, eu agradeço muito. Nós vamos mostrar mais algumas coisas, talvez surpresa aí depois, daqui a pouco, mas vamos deixar as coisas acontecerem primeiro, né? Mas eu te agradeço, doutor Robson, foi muito bom, a sua explanação foi maravilhosa, bem didática, bem clara, gostei bastante, e aí fica contigo as suas palavras finais, eu quero te agradecer imensamente. Helder, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos assistindo até agora, espero que saiam daqui, pelo menos com a pulguinha atrás da orelha e falar assim, poxa, tanto que a regularização fundiária muda a vida das pessoas e muda mesmo. As pessoas choram quando recebem um título de 40 anos, porque aquilo é a única coisa que ela tem. E o que é aquilo? É a casa dela, é o lar dela. Por isso que a regularização fundiária é mais que a REURB, porque dentro de um lar você constrói história, dentro de um lar você cria o seu filho, você protege ele, e é nesse lar e com essas pessoas mais humildes que a regulação fundiária urbana trabalha. E eu peço perdão, desculpa, a doutora Daniela Scarassati, a gente tem entrega de título hoje, conversando com ela, a gente teve a oportunidade de gravar para ter um compromisso, assumir um compromisso e cumprir com as pessoas que estão participando desse magnífico evento. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Helder, pela oportunidade. E conte sempre comigo. Estou à disposição. E quando quiser, vai lá tomar um café com a gente no Intermate, que todos serão bem recebidos. Muito obrigado, viu?